Olá, meu nome é Aline e hoje eu vou apresentar um pouquinho sobre os nossos equipamentos de espectroscopia Raman no Instituto de Física da USP de São Carlos, no grupo de ótica. Bem, como a gente sabe, a espectroscopia Raman é muito utilizada para coletar informações acerca do tipo de amostra e caracterizar essa amostra, através da investigação da polarizabilidade, ou seja, dos estados de vibração e rotação dessas moléculas. Sobre a composição do nosso sistema que nós temos aqui, eles basicamente possuem lasers, um espectrômetro, uma fibra ótica e um computador com software que vai fazer a aquisição desses dados. Bem, o espectrômetro aqui é fundamental, então vamos tentar entender um pouquinho o que ele tem. Aqui no número 1, nós temos a entrada da fibra ótica, onde nós vamos coletar essas informações, passando pelos números 2 e 3, que são as fendas de entrada, que vão levar até um espelho colimador, e que de lá nós vamos para uma grade de difração, para abrir esse espectro, né? O espelho de foco vai levar até o detector, né, lá no número 6, vai levar o detector lá no número 7, que cada pixel desse detector vai representar uma porção do espectro. Já os elementos, os dispositivos 8, 9 e 10, são basicamente conversores e digitalizadores de informação. Qual a função do filtro, né? Então, na sonda, né, que seria por onde sai esse laser, nós temos acoplado a ele um filtro, que a principal função dele é bloquear o comprimento de onda de excitação, que é justamente o comprimento de onda do nosso laser. Por quê? Porque senão nós teríamos lá um espalhamento Rayleigh muito grande, e nós não estamos interessados nele aqui, nós estamos interessados no espalhamento Raman, principalmente o Stokes, né? Então, para bloquear e evitar de sensibilizar demais o detector, nós usamos, então, esse dispositivo já acoplado de filtro, né? Algumas outras especificações sobre os equipamentos Raman que nós temos aqui. Nós temos o laser 532 nanômetros, da Stellarnet, o 638, 785 e o 1064 nanômetros, da Ocean Optics. Todos eles temos o espectrômetro, temos fibras óticas e o filtro acoplado, um detector e o nosso software que vai fazer essa aquisição. O equipamento da Stellarnet, em 532, ele possui uma resolução já em Raman, em centímetros a menos 1, igual a 5, que seria ali a melhor resolução possível das opções que temos aqui. O intervalo espectral também é bastante amplo, ele vai de 200 a 3.100 centímetros a menos 1. Sobre os outros 3 espectrômetros da Ocean Optics, nós temos a resolução Raman no 638 entre 7 e 10 centímetros a menos 1. O 785 possui uma resolução um pouco melhor entre 6 e 8 centímetros a menos 1. E, finalmente, o 1064 com a resolução um pouco menor de todas, né, entre 9 e 15 centímetros a menos 1. O intervalo espectral é maior no 638 e um pouquinho menor no 785, mas mesmo assim é uma quantidade bastante razoável. Sobre a coleta de dados. Bem, essa luz laser, ela é espalhada pela nossa amostra, né? E isso ocorre via fibra ótica. Uma vez espalhada, ela também é carregada essa informação por outra fibra ótica que chega ao espectrômetro, depois de passar pelo filtro, né? E, finalmente, nós obtemos lá um espectro, usando o nosso software. Mas, afinal de contas, nós temos 4 opções de laser e qual deles nós poderíamos usar ou seria mais indicado? Bem, aqui é um tema bastante complicado e interessante porque nós temos que lidar com as características da nossa amostra. Se eu tenho uma amostra que floresce muito facilmente, usar um comprimento de onda menor, apesar de ter um sinal Raman maior, vai me trazer também muita fluorescência. Por outro lado, com o menor sinal Raman possível, que é o 1064, eu tenho também menos fluorescência. Então, é importante fazer esse balanço entre o meu tipo de amostra e o laser mais adequado para coletar o melhor sinal Raman possível com a menor fluorescência, porque o sinal de fluorescência aqui pode interferir no resultado do espalhamento Raman.
E sabemos aqui que a intensidade do espalhamento Raman decai com 1 sobre lambda, né? Com 1 sobre o comprimento desse laser. Então, agora nós vamos apresentar como que nós coletamos dados na espectroscopia Raman. Bem, aqui nós vamos fazer uma demonstração com um equipamento nos 785 nanômetros da Ocean Optics. Esse daqui é aquele espectrômetro que nós vimos por dentro, como que ele funciona. Essa daqui é a fibra que vai carregar essa informação do laser. Nós temos aqui aquele dispositivo de filtro que eu comentei acoplado. Aqui eu posso abrir e fechar o laser. Tem uma proteção aqui no final dela, que é onde eu vou retirar para poder fazer... Opa. Pronto. Essa ponteira, ela se encaixa perfeitamente aqui no nosso porta-amostra. A fibra ótica, ela possui aqui uma extensão para fazer a coleta dos dados e outra extensão para receber o laser de excitação. Ela também possui aqui uma proteção para que a gente não danifique, são muito sensíveis, então no de excitação eu coloco lá no laser. E a ponteira em que eu tenho a coleta, né, de dados, eu vou colocar no meu espectrômetro. E também possui uma proteção. Uma vez que as fibras óticas foram colocadas nos seus devidos locais, nós podemos colocar aqui o laser no adaptador do porta-amostra. Eu vou colocar aqui uma amostra de álcool 100%. Posso fazer uma medida de ruído, que nós geralmente fazemos para subtrair dos nossos dados, né? Bem, aqui a nossa fibra ótica é muito importante que a gente não dobre para não causar nenhum tipo de problema na coleta de informação, né? Então, é uma fibra que a gente precisa tomar muito cuidado, é muito sensível. Ela também possui todos esses aparatos para proteger a saída, né, o finalzinho da fibra, tanto no espectrômetro, a entrada por onde a gente vai colocar a fibra, quanto também na saída do laser, né, aqui nessa ponteira. É muito importante tomar esses cuidados, porque são muito sensíveis, né? Agora, mostrando um pouquinho sobre o laser, eles possuem esse cuidado aqui na entrada, por onde nós colocamos a fibra de excitação, né? A fibra ótica. Tem um botão para ligar e desligar o laser. Temos aqui também um botão de segurança, caso seja necessário interromper o laser. E esse daqui possui um botãozinho que a gente pode controlar a intensidade desse laser. Aqui atrás, nós temos a entrada que alimenta, né, o laser, uma chave para ligar e desligar. Também é uma espécie de segurança. E basicamente o laser é isso. Para fazer a coleta dos dados, nós vamos usar o próprio software do equipamento, no caso aqui é da Ocean Optics. Nós podemos clicar aqui nesse botãozinho e escolher a opção Raman. Como dá para ver, é o mesmo software usado para outros tipos de espectroscopia, né? Vamos dar um próximo aqui. É possível escolher o tempo de integração. Vou deixar nesse mesmo, passar aqui no próximo, e fazer a subtração do ruído, né? Então, vou aqui apertar esse botãozinho, em que ele vai coletar. Eu vou especificar o laser que eu vou usar, que é o 785. Já tá lá. Coloco aplicar e finalizo. Agora sim, eu posso fazer a coleta dos meus dados, né? Então, aqui, eu falei, eu tenho um álcool 100%. Vou abrir o laser e vou ligá-lo, né? Pronto, agora ele tá ligado. Meu porta-amostra aqui. E eu consigo enxergar já, pela tela do software, né? Alguns picos
né? E esses picos são bastante característicos dessa solução do álcool 100%, né? É um dado muito rápido de ser coletado e nós temos, né, também na literatura a padronização e o conhecimento desses picos, né? Cada um deles está indicando lá um estado de vibração de cada uma das moléculas dessa substância. Agora, eu vou fechar o laser por segurança e vou trocar de amostra. Vou colocar aqui uma amostra sólida de maltol. Vou abrir o laser. Olha lá, a gente consegue perceber que agora os picos são outros, ocorrem em outros pontos de Raman shift, né, que é lá no meu eixo X, justamente a gente pode converter, né, o Raman shift de centímetros a -1 para nanômetros, que a gente está mais acostumado. Eles são cambiáveis, mas estão aí. São picos diferentes. Ocorre um pouquinho de fluorescência, né, nesse comprimento de onda, mas conseguimos ver que são picos diferentes do álcool. E aqui, por fim, outra amostra sólida. E conseguimos ver que o pico já não é muito interessante, pelo menos não para esse comprimento de onda, né? Mesmo que eu mude aqui. Olha lá. Temos lá alguns picos característicos dessa amostra. No caso dessa amostra de ácido acetil salicílico, eu tive que movimentá-la aqui para que o laser possa atingi-la. Por isso que aqui eu não estou vendo nenhum pico, né? Mas à medida que eu alterar aqui a posição dele, para o laser conseguir atravessar, né, essa amostra. Por isso que antes nós não estávamos vendo nenhum pico, porque a amostra é sólida. Esse equipamento, ele pode obter dados de amostras sólidas, líquidas e gasosas. Esse aqui é um outro tipo de porta-amostras, mais robusto, né, onde a gente pode encaixar vários tipos de amostra, sólida, líquida. A gasosa você precisaria de um outro compartimento para encaixá-lo aqui, mas ele é um outro tipo de porta-amostras bastante robusto para fazer a coleta. É muito importante tomar muito cuidado quando a gente está manipulando lasers, porque pode ser muito perigoso, principalmente para a visão. Então, é importante certificar que eu já desliguei aqui o laser para poder manipular, ou então ter certeza que essa chavinha está fechada, quando eu precisar manipular, ou ainda usar um óculos, se for preciso manipular muitas vezes. Esse primeiro porta-amostras que eu mostrei aqui, esse suporte, né, de porta-amostras, ele já possui uma distância adequada aqui para se encaixar na lente, né, desse laser. Ele possui uma lente aqui. Ele possui uma lente que eu posso ajustar para incidir o melhor possível na minha amostra. Nesse tipo de suporte, ele já está numa distância adequada. Mas eu também tenho outro suporte mais robusto, em que eu posso fazer isso manualmente. Eu encaixo aqui, assim como o outro, só que, diferentemente, eu posso ajustar à medida que eu achar que fica mais focado na minha amostra. Esse daqui já seria um suporte para vários tipos de amostras no estado sólido, líquido e gasoso, que eu posso mexer na questão de foco do finalzinho da minha lente do laser. Buscando otimizar o sinal Raman, que intrinsecamente já é muito baixo, né? Bem, aqui no software, nós podemos colocar um tempo de integração, que ele vai variar conforme nós temos o nosso pico. Se ele tiver não tão bem definido, nós podemos aumentar esse tempo de integração. Ele pode, então, estou com a mesma amostra aqui de álcool, vou colocar aqui 30 segundos, e aí agora eu já tenho um espectro com maior intensidade. Então, meus picos estão mais bem definidos. Eu também posso fazer médias de scans. Aí você pode configurar conforme sua necessidade. Caso o nosso espectro tenha muito ruído, nós podemos usar também essa configuração aqui para fazer suavizações da nossa curva, né? Isso tudo você pode padronizar. Aqui, para salvar os dados, nós podemos usar aqui esse botão de pausa.
Você pode dar play também, enfim. Vamos vir aqui criar um caminho para salvar esses dados. É possível salvar os dados em alguns tipos de extensão. Nós vamos usar esse aqui que vai ter um cabeçalho em cima. Depois de escolher o formato do meu arquivo, eu venho aqui em Target e vou colocar um caminho para ele salvar os meus dados na pasta que for mais conveniente para mim. Coloco aqui um nome de base e a cada scan que eu for salvar, ele vai adicionar lá um outro número. Há várias opções para salvar os dados. Por default, a gente tem aqui salvar todos os scans ou mesmo salvar de tantos em tantos scans, assim como for melhor para você. Eu vou colocar um apply, fechar. Agora, como o meu dado está lá pausado, eu venho aqui em salvar nesse botãozinho de disquete e vou verificar se foi salvo mesmo. Daí eu tenho aqui dia 29 às 11h07, então salvou o meu dado adequadamente no caminho de pasta que eu coloquei. Abrindo aqui meu dado, em formato de texto, eu vou ter aqui várias informações que o software coloca para mim, data de aquisição, horário, e finalmente os meus dados nessa coluna, né? Eu posso colocá-la no Origin, enfim, onde for melhor para mim trabalhar. Se você tiver com um volume muito grande de dados e o cabeçalho for te atrapalhar na hora de colocar isso em outro software, né, no Origin, por exemplo, você pode optar por não colocar esse cabeçalho, né? E aí você consegue mais facilmente transmitir esses dados para outro software. Agora, para desligar esse laser, né, e retirar a fibra, nós vamos tomar muito cuidado novamente. Vamos apertar aqui para desligar o laser, fechar esse acesso aqui também. Agora eu posso desligar o laser lá atrás, naquele chaveamento, com cuidado. E vou retirar aqui a fibra ótica do laser. Como eu comentei, cada fibra ótica possui sua própria proteção, então é importante colocar certinho aqui para que ela não saia. Essa daqui é a fibra de excitação. Agora eu vou tirar aqui do espectrômetro. Fechar também com a proteção, cada uma tem uma. Vou fechar o acesso do espectrômetro. Diferente do laser, o espectrômetro não tem uma chave para ser desligado, então nós temos que realmente retirá-lo da fonte de alimentação aqui. Posso retirar esse daqui também. E fechar o acesso aqui da fibra ótica do laser também é muito importante para proteger essa entrada. Aqui na sonda, né, do laser, ele já está totalmente desligado. Eu vou fechar para também proteger essa lente que está aqui. E o fio eu nunca vou dobrar, eu vou deixar ele sempre o mais confortável que possível para que não haja nenhum dano na fibra. Aqui nós temos algumas documentações a respeito desses equipamentos, e aqui em especial sobre esse filtro acoplado, né? Onde nós temos aqui essa sonda, por onde aqui por baixo, né, chega a luz laser e passa por alguns tipos de dispositivos óticos. Quando ela retorna, refletida aqui por um espelho com a informação, né? Ela vai para essa segunda fibra ótica que já contém a informação. Aqui, nesse outro documento, nós temos o diâmetro, né, dessa lente da probe, que está em 7,5 milímetros. Dependendo do laser que nós temos, nós vamos ter também algumas outras especificações, como, por exemplo, aqui a excitação, né, a fibra ótica de excitação, ela tem essa espessura de 105 micrômetros, e a de coleta, ela vai ter 200. E aqui, como eu falei, para outro comprimento de onda, no 785, por exemplo, ela apresenta a mesma. E a entrada,
No caso de coleta, nós temos esse tipo de conector chamado SMA, e no de excitação nós temos o FC, que são entradas de fibra ótica diferentes. Agora, coletando dados com o espectrômetro da StellarNet, vou aqui fazer, já tirei o meu fundo, vou abrir o laser, ele está aqui ligado, o espectrômetro funcionando, e nós conseguimos ver aqui o espectro do álcool 100%. Aqui esse software, ele permite que a gente mude o comprimento de onda, o eixo X, né, que estava em Raman Shift, para comprimento de onda, isso pode ser alterado. Aqui ele tem um botãozinho que a gente pode mudar o tempo de integração. Então, quanto maior o tempo de integração, melhor pode ficar o meu sinal, né, mais bem definido. Nesse botão Setup, a gente pode clicar nessa primeira opção para determinar também o tempo de integração. Como eu falei, tem essa outra opção. Você pode arrastar o mouse e a informação aparece aqui nessa linha de baixo. Aparece o tempo que você está usando de integração e o comprimento de onda que vai estar essa guia aqui da tela, que a gente pode mexer usando esses dois botõezinhos aqui. Além disso, como podemos ter outros lasers, aqui nessa opção, a gente deve indicar exatamente qual o comprimento de onda do nosso laser. Bem, essa foi uma breve demonstração de como coletar informações do espectrômetro Raman. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, pode entrar em contato com o nosso grupo e agradeço a todo mundo pela atenção.